Ai, rai, 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 rai. Esse aqui é um vídeo de muitas perguntas. Então vamos começar com elas. A primeira pergunta é bem óbvia. Por que raios eu estou de turbante? E a resposta também é bem óbvia. É porque eu estou no deserto. A segunda pergunta é: por que eu estou tão feliz? Bom, essa você vai precisar esperar um pouquinho mais para ter a resposta. Eu tenho uma boa notícia para dar, mas eu vou dar a boa notícia no final do vídeo. Vai valer a pena não só pela boa notícia, mas também porque o conteúdo do vídeo é bem interessante. Principalmente para quem está em busca de transformação. Essa é uma palavra muito importante para esse vídeo. As perguntas mais desafiadoras vêm agora. A primeira: o que significa a palavra midbar? A segunda: o que significa a palavra mabul? A terceira: o que significa a palavra Moshe? E a grande pergunta é: o que essas palavras têm a ver uma com a outra? Vamos lá. Midbar significa deserto. Uma das traduções que eu acho assim interessantíssimas para Midbar é ermo. Ermo. Que atravessar um deserto é como caminhar no ermo. A segunda palavra, Mabul, significa dilúvio. Dilúvio, deserto. O que tem a ver dilúvio, deserto? E a terceira palavra, Moshe, significa Moisés. Tcharam. E aí? Bom, a primeira coisa que elas têm a ver, porque elas têm a ver em muita coisa, a primeira é que todas começam com a letra Mem, que é um dos assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Midbar, Mabul e Moshe. A segunda coisa é que todas estão relacionadas ao número 40. E a terceira coisa é que todas estão ligadas à transformação. Bom, Midbar está ligado à transformação porque no deserto é que a gente se transforma. A gente está no nosso Egito, a gente está num lugar em que a gente está preso, né? Pode ser preso às nossas próprias escravidões mentais, às vezes, emocionais, mas pode ser preso a alguma coisa física externa, né? Algum medo. E aí, como é que a gente sai disso? A gente não sai disso para uma vida plena de uma vez. Precisa de uma transformação. Olha só, vou até tirar os óculos para te olhar nos olhos. Olha como o Rav Nachman fala bonito. Ele fala: saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. Você possivelmente já me ouviu falando essa frase, é porque eu amo ela mesmo. E você provavelmente já me ouviu falando de Rav Nachman de Breslav, é porque eu amo ele mesmo. E ele é um grande mestre da alma humana, Rav Nachman de Breslav. E ele fala sobre o uso dessa frase de diversas maneiras. Que a ponte estreita pode estar entre a mente e o coração. É verdade. Algumas pessoas vivem muito pelo coração, outras muito pela mente. Precisa se equilibrar nessa ponte estreita. Mas também essa ponte estreita, que o mundo inteiro é uma ponte estreita, pode ser justamente esse lugar da transformação. Porque existe um certo conforto em estar preso, porque não tem angústia. Você sabe como vai ser o dia seguinte. Alguém é responsável por dizer o que você vai fazer. E claro, também existe um certo conforto em ser completamente livre e saber desfrutar da nossa liberdade. O difícil é esse lugar do deserto, que a gente não está preso, mas a gente ainda está se transformando, aprendendo a lidar com a nossa liberdade. Olha só, a gente sai do Egito, recebe as tábuas da lei, a gente chega em Israel. Quando a gente chega em Israel pela primeira vez, a gente não consegue ocupar a terra. Tem aquele episódio, se você está acompanhando o canal, você sabe, dos espiões. Alguma coisa em nós precisa se transformar. Alguma coisa em nós precisa se transformar. Então a gente passa 40 anos
no Midbar com Moshe. A gente passa 40 anos no deserto com Moisés para algumas coisas morrerem em nós, para a gente mudar nossos hábitos. E aí sim, depois de passar por essa transformação, aí a gente volta para conquistar a terra. Bom, a segunda palavra, Mabul. Mabul é o dilúvio. É meio óbvio que a terra se transformou e que a vida se transformou e que a consciência se transformou com o dilúvio, né? Basta ler a Torá. Parece que a coisa não estava indo muito bem antes do dilúvio e começou a ir um pouco melhor depois do dilúvio. A gente está até agora tentando. Uma coisa bem interessante para a gente começar a observar. A gente está falando que essas palavras têm a letra Mem, que essas palavras estão de alguma maneira associadas a 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites do dilúvio. A gente está falando que essas palavras estão ligadas a transformação. Então isso a gente consegue, até na superfície a gente consegue sacar. Um pouquinho além da superfície, vamos um pouquinho com mais profundidade. Percebe o seguinte: quando a gente estava arrumando pelo deserto, não entramos a primeira vez em Israel, a gente precisou deixar o passado para trás, deixar alguns hábitos, caminhar, kadima, para frente, em busca de Israel por 40 anos, ou seja, a gente sabe que 40 é um código para transformação. Quando a gente completou a nossa transformação, a gente conseguiu entrar em Israel. Como? Caminhando, não olhando para trás, não voltando para o Egito, indo para frente. E se você pegar o episódio do dilúvio, quais são os únicos animais que não pereceram no dilúvio? Ok, você vai me dizer, os que estavam na arca, é verdade. Mas fora esses, quais são os únicos que não pereceram no dilúvio? Os peixes. Você pode responder, porque eles sabem nadar, é verdade. Mas não só por isso. Porque eles vão sempre para frente. Peixe não nada para trás. Então a transformação tem a ver com desapegar do passado e ir para frente. Você deixa a hecatombe acontecer, se não tiver mais o que fazer. Você não olha para trás para a hecatombe, senão você vira estátua de sal. A gente vai conversar disso mais para frente. Muita gente já deve saber do que eu estou falando. Mas você vai para frente para se transformar. Porque ficar sonhando com o passado é muito mais confortável. Fica a dica. Geralmente quando a gente fica sonhando demais com o passado, não sonhando, lamentando os erros do passado, isso, na verdade, essa lamentação está muito mais ligada a medo do futuro do que as questões do passado. Lembra que na Kabbalah era comum que as pessoas só começassem a estudar o quê? A partir dos 40 anos. Justamente porque antes dos 40 anos a pessoa estava muito voltada para o externo. E a Kabbalah é um mergulho interno para a gente reconhecer o divino na gente, entender o divino. Entender, né, mais intuicionalmente ou em termos de vivência, né, ninguém entende o divino racionalmente, mas vivenciar internamente o divino para conseguir expressar. Então esse 40 está muito ligado à transformação, e a transformação que hoje em dia na nossa sociedade a gente chama também de metanoia, né? Também não é à toa que as pessoas às vezes passam por crises maiores ou menores perto dos 40 anos. E aí eu falei para vocês que o Mem, ele lembra um útero, né? A forma do Mem. A forma do Mem vai lembrar qualquer tipo de casulo. Em especial, se a gente quiser lembrar daquela história da lagarta. A lagarta, ela só rasteja. Se você quiser contar a versão cabalística da história da lagarta que só rasteja, que está só ligada à matéria, você fala que ela está no midbar, que isso é um estreito, que ela não vivencia o espírito, que ela vivencia só a matéria, que isso é estreito. Aí a lagarta faz o quê? Ela vai para o mem dela, para o midbar dela. Só que o midbar de uma lagarta, o deserto de uma lagarta, o que é? É o casulo. É o lugar da incerteza. Ela fica lá e fala, o que vai ser? Ela não sabe como vai acontecer. Vocês sabem que você não pode abrir um casulo de lagarta, nem que você queira ajudar ela a se libertar.
Por quê? Porque ela precisa, pelos próprios esforços, se libertar. Se você libertar uma lagarta, você vai matá-la. Porque ela não vai conseguir voar, ela não vai ter força para voar. Agora, se ela, depois de ficar no casulo, ou seja, depois de atravessar o deserto dela, ela consegue se soltar, aí ela entra na terra prometida dela. Aí ela voa. Aí ela vira uma linda borboleta. No nosso caso, são tantos os egitos, às vezes de coisa que a gente aprendeu, inclusive de pessoas que amam a gente, mas fizeram o que podiam, ensinaram o mundo da maneira que viam, mas às vezes a gente fica com aqueles vícios. Às vezes é um vício mesmo, um vício químico, um vício de comportamento, às vezes é um relacionamento abusivo. Tem tantas maneiras em que a gente fica preso nos nossos Misraim, nos nossos estreitos. A gente já sabe que se a gente simplesmente se libertasse no dia seguinte, a gente virasse borboleta, despertasse para a vida espiritual, estivesse na nossa terra prometida, a gente fazia isso em 2 minutos. Por que a gente demora às vezes para largar um lugar estreito? Porque cruzar um deserto, uau, demanda bastante. E pode ser assustador. Mas a gente sabe que o caminho para a terra prometida é atravessar o nosso deserto. E tem uma frase muito linda que fala: você não é obrigada a completar a obra. Também não tem o direito de não começá-la. Então que a gente consiga ter a coragem para cruzar o nosso mar, caminhar no nosso deserto, para que a gente consiga, ou como Moisés, nos aproximar da nossa terra prometida, ou como o próprio povo, entrar na terra prometida. Queria comentar só mais uma coisa quanto ao deserto. Eu falei que o que assusta no deserto é porque a gente não sabe para onde ir, afinal o deserto é tudo parecido. Será que a gente vai andar em círculos? Para onde a gente vai? E isso me lembra muito o final de uma peça do Milan Kundera, que eu sempre associei essa condição do deserto. A peça se chama Jacques e seu amo. E no final da peça, a última fala da peça, o amo vira para o Jacques e fala: Jacques, mas para onde vamos agora? E o Jacques fala para o amo: mas meu amo, vamos para frente, Kadima, vamos para frente. E aí o amo pergunta: mas Jacques, para onde é para frente? E o Jacques responde: para frente é para todos os lados. E é assim que a gente vive boa parte da nossa vida. E aí? O que eu faço? Para onde eu vou? E a gente vai tentando no deserto. E lembra que eu falei que eu estava bastante feliz? Pois é. Eu quero dar 2 boas notícias. A primeira, a Kabbalah oferece um mapa para a gente caminhar no deserto. A gente não está completamente perdido. A gente precisa encontrar a nossa maneira de percorrer esse caminho. Mas os pontos fundamentais a serem percorridos, a Kabbalah aponta pra gente. Ah, porque ela oferece um truque mágico? De maneira alguma. De maneira alguma. Não é um truque mágico. Isso chama experiência acumulada. Através dos milênios, os cabalistas buscaram o autoconhecimento, buscaram sentido, buscaram propósito para a vida. E foram generosos o suficiente para ir passando esse conhecimento de geração em geração e elaboraram um mapa que você conhece. Eu não sei se você sabe que esse é um mapa, mas você já viu. É a árvore da vida. O motivo por que não apenas eu, mas nós estamos felizes, o Pedro está feliz, a nossa equipe está feliz, é porque a gente vai fazer um evento em que a gente vai falar sobre o significado desse mapa. Como esse mapa, ainda mais na vida contemporânea, que às vezes parece tão caótica, não só um deserto, mas um deserto bem bagunçado e cheio de estímulo, como rumar para uma vida significativa. A gente vai fazer, eu estou chamando de evento, mas é um encontro, né? A gente, ainda mais quem vê os nossos vídeos, a gente vai poder se encontrar no dia 14 de julho,
às 8 da noite, para a gente conversar sobre a árvore da vida e sobre como ela pode ser um mapa para uma vida mais significativa. E como a gente tem esse evento, a gente está super entusiasmado, a gente decidiu que essa semana a gente vai gravar vídeo todo dia. Então, para você que acompanha o nosso canal, se você puder fazer esse esforcinho de estar com a gente todo dia, isso vai ser muito legal pra gente, vai ser muito legal pro canal. Queria agradecer demais, a gente teve um crescimento enorme em muito pouco tempo, estamos quase chegando à meta dos 3.000. De maneira que você puder colaborar com esse nosso projeto, a gente já agradece de antemão. Por exemplo, indicando para amigos, isso é uma boa ideia. Para pessoas que você acha que podem tirar proveito desse tipo de conhecimento. E aquelas clássicas, né? Clicar no sininho, clicar no like, se você não tiver inscrito, se inscrever, essa coisa toda. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, e a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo as orientações para quem quiser se inscrever. Precisa se inscrever, hein? Pro dia 14. Vai ter um link e aí vão ter todas as instruções. Então, muito obrigado por ter permanecido até aqui com a gente no deserto. Eu sei, assim como eu, assim como todo mundo, você provavelmente também tem alguns desertos para atravessar nessa vida. A boa notícia, você não está sozinho. Ninguém vai atravessar esse deserto por você, mas existem pessoas que querem te ajudar. Outra boa notícia, a Kabbalah nos oferece um mapa para que a gente consiga nos transformar nessa vida. Então, a gente se vê durante a semana, que todo dia agora vai ter vídeo, e a gente se vê em especial no dia 14. Até já, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e Shalom! Ai, 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 ai.